O Marcelo tá mandando um superchat aqui, obrigada, Marcelo, perguntando de que maneira o nosso palestra vai nos irritar hoje. E aí, eu preciso dizer, antes de responder essa pergunta, que é muito comum que pessoas de fora, né, dessa seita alviverde, não estejam entendendo o incômodo da torcida. Estejam dizendo do que vocês estão reclamando. Né? Melhor aproveitamento desde o Mundial, o técnico está aí há 1000 anos, né? A gestão está ótima, o time tem dinheiro, parem de reclamar de barriga cheia. E aí você vê a torcida muito irritada, né? Torcida genérico, claro que tem muita gente que está feliz e está achando tudo ótimo. Mas tem uma coisa que eu acho que é para além do desempenho, é para além do resultado, né? Porque tem resultado e tem desempenho. E mesmo dentro do desempenho, acho que dá para a gente destrinchar. O Palmeiras, em vários momentos do Abel, ganhava sem jogar bem. Então, a torcida do Palmeiras é diferente, eu acho, um pouco do ethos da torcida do Flamengo, que é aquela coisa, precisa jogar como em 2019, senão, né, não é o Flamengo. A torcida do Palmeiras não tem isso, né, como um todo. De novo, estou generalizando, né, gente? Tem pessoas que pensam diferente. Mas tudo bem, identidade de um dentro clube. Da torcida. Você está falando da identidade de um clube. Isso, é uma identidade que comporta esse jogou mal e venceu, e, né, essas coisas. Mas eu acho que o incômodo agora não é o jogar mal, é o jogar sem vontade, é o jogar sem identidade. É um Palmeiras que ninguém entende, é um Palmeiras que gastou muito dinheiro em jogadores que não estão rendendo, pelo menos não ainda. Né? Podem começar a render, o Palmeiras é um time que tem paciência com seus atletas, o que não é ruim, mas, né, não está. Você vê, assim, Facundo Torres custou uma fortuna e você não entende, né, o que foi que viram naquele jogador ainda. E tem uma coisa de uma certa arrogância do combo Abel, Leila, vamos colocar o Barros aí, dessa coisa do torcedor de verdade, né, vocês têm que aplaudir porque o clube está internacionalizando a sua marca e o clube é respeitado e o clube não sei o que são coisas que no dia a dia do torcedor tem pouco valor. O torcedor quer aquela alma Filipão, né? Tem que ter raiva dessa, né? É isso que né, a torcida quer dentro do estádio. Não é o competimos com caráter. Então, acho que tem uma avalanche dessas coisas que estão se juntando e gerando uma frustração no clube. O Eduardo está definindo aqui, a identidade palmeirense é um misto de ceticismo e melancolia. É uma boa definição. Cetincolia. Né? É isso. Exatamente. Ai, que é a palavra ótima. E tem uma coisa, eu sempre falo, né, que a torcida do Palmeiras é aquela coisa assim, a bonança é o sinal de que a tempestade se avizinha, né? Então, se está tudo muito bem, é porque a qualquer momento tudo pode ficar muito mal. Mas eu entendo a irritação da torcida com o time nesse momento, porque é isso, né? Você imagina jogar 4 partidas decisivas contra o seu maior rival e não fazer um único gol, né? E ainda, né, aguentar zoeira e tal. Hoje na Libertadores, o Palmeiras, dessa vez de verdade, deu sorte no sorteio das oitavas, né? A chave é difícil, mas pegou um adversário mais fraco nas oitavas. Se a gente considerar que o Flamengo pegou o Inter, né, poderia ter sido muito pior. Acho que vai ganhar, mas acho que, minha amiga, se dá ruim e o Palmeiras cai na Libertadores cedo para um adversário mequetrefe, olha, vai ficar um clima mesmo muito se cair jogando pesado. Bem? Mesmo se cair jogando bem. Porque assim, cai jogando bem e é o Flamengo, cai jogando bem como foi o ano passado e é o Botafogo, né? Dá para passar, dá para justificar. Olha, tinha 2 times enormes, só passa um. Né? E dessa vez não foi a gente, foi quase. Teve um impedimento milimétrico. Tem essas coisas. Contra adversário fraco não dá. Né? Contra adversário fraco, é horrível falar aquela coisa de tem obrigação de passar, mas vai ser cobrado se não passar. Né? Um time rico, com uma camisa pesada, tricampeão da Libertadores, ser eliminado por um time mais fraco do Peru, vai ouvir, né? Vai ter cobrança. Acho que passa. Acho até que assim vai engrenar. E os melhores jogos que o Palmeiras fez nessa temporada foram na Libertadores. O Palmeiras ganhou todos os seus jogos na fase de grupos da Libertadores, o que não é pouca coisa, né? Mesmo que os adversários não sejam tudo isso e tal.
Então, acho que pode entrar aquele gás da Libertadores que o Abel sempre teve e que no Brasileirão sumiu, no Paulista, então, nem se fala, e no Mundial apareceu só no jogo contra o Botafogo. Não sei, mas eu acho que, acima de tudo, amiga, o time precisa entrar com aquele fogo no... Sabe, assim, precisa entrar querendo, vamos pegar todo mundo e hoje vamos passar por cima. Precisa dar esse ânimo, porque tá uma coisa meio melancólica. Então, eu tenho reflexões a fazer sobre esse Palmeiras. A primeira coisa que eu acho é assim, se tem alguém que não pode pedir paciência, é o Abel. O Abel não pode pedir paciência. Porque ele não possui esta grande qualidade humana. Ele não possui. Embora eu ache que paciência em relação ao time do Abel é devida, tá? Mas o Abel se colocou na situação de não ser a pessoa que pode levantar a mãozinha e pedir paciência. Ele não tem, então ele não pode exigir dos outros, né? Esse Palmeiras, antes de ir para o Mundial, estava jogando bem. Eu até escrevi um texto falando, acho que uma nova academia vem aí. O Palmeiras estava jogando com conjunto, ganhando partidas de uma maneira heróica. No finalzinho, o time estava comemorando, foi até criticado por isso, que eu achei uma grande babaquice. Tá comemorando demais. Gente, não existe comemorar demais, né? Não. O Palmeiras estava num crescendo, né? Parecia que o Abel estava achando um time. Aí foi para o Mundial. Aconteceu aquilo que a gente viu, uma partida que eu achei espetacular contra o Porto, e depois partidas questionáveis e uma partida boa contra o Botafogo. Voltou e demorou para se encontrar, assim como o Fluminense demorou para se encontrar, né? E eu acho normal que tenha demorado para se encontrar, porque cansou, porque foi uma coisa que a gente nunca tinha feito, uma emoção que a gente ainda não tinha sentido, a gente não sabia o que achar desse Mundial. Quando volta e demora para se reencontrar, aí começa esse litígio com a torcida. E aí, para mim, é que demora mais para se encontrar. Sabe? Porque daí agora o Abel está com aquela cara de vítima maior do universo inteiro, né? Com aquele olhinho caído, falando melancólico. A linguagem corporal todo encolhidinho, assim, ele fica todo abraçadinho, assim, exato, na coletiva. Exato, ele pegou para ele o xingamento, como quem diz, eu não poderia ter sido xingado. Gente, assim, eu acho que ele não poderia, tá? Eu acho, se eu me coloco no lugar do Abel, eu fico pensando assim, eu sou canceriana com touro, eu sou rancorosa. Eu ia ficar pensando assim, mas eu já fiz tanto por essas pessoas. E agora, quando eu mais preciso de apoio... Ingratas! Isso, ingratas! Essas pessoas ingratas, eu não quero mais ficar aqui, eu vou sair, eles vão ver o que é a vida sem mim. Eles vão ver o que é isso para mim, assim, durante muito tempo me moveu. Essa mulher vai ver o que é a vida sem mim, sabe? Eu acho que o Abel entrou nesse lugar. Tipo, e eu não sei se ele vai voltar desse lugar. E é um lugar que poderia ter sido evitado, porque, sim, gente, se a gente não apoiar esse cara, a gente vai apoiar quem? Quem vai ser apoiado? Ele realmente fez por merecer esse voto de confiança. E é diferente você entrar num campo, mesmo perdendo, e você ser aplaudido, estádio cheio, estádio te incentivando, meio que entendendo o momento, do que você entrar e qualquer passe errado, vem lá assim, com todo respeito, com nenhum respeito ao que xingam o Vitor Roque. Ele é bom jogador, o cara se entrega, ele está sem confiança. Mas o cara corre em todas as bolas, ele recupera uma quantidade absurda de bolas. Muita ele não vontade. desiste, muita vontade. Então, eu acho... Tem um amigo meu, Edson Rossi, muito palmeirense, e ele fala, o Abel me ensinou a torcer. Ele está no time das pessoas que estão falando, gente, o Abel não merecia isso. Sabe? Então, eu acho isso, assim... Eu acho que faltou ao Abel, ou falta ao Abel, um pouco de humildade. Alguém resgatou num dos grupos que eu tô um vídeo do Filipão. E assim, eu não sou seita Filipão, né? Só para contextualizar. Mas o Palmeiras tinha, eu já nem lembro que ano, gente, mas o Palmeiras tinha sido eliminado da Copa Sul-Americana pelo Goiás, se eu não me engano. Assim, eu nem lembro a última vez que o Palmeiras jogou a Copa Sul-Americana. A fase do Palmeiras, né, recente, é tão boa que eu realmente não sei. Palmeirenses mais novos talvez nunca tenham visto o Palmeiras jogar a Copa Sul-Americana.
Mas aí tem um vídeo do Filipão pedindo desculpas para a torcida, dizendo assim, que o futebol que a gente jogou hoje não pode, né? Vocês merecem mais. E eu acho que faltou esse estender a mão e dizer, gente, venham comigo. E ao contrário disso, vem as entrevistas, vem essa coisa mais dura, vem essa coisa, não sei do que vocês estão reclamando, porque tá tudo bem, né? E assim, quando você tá vendo que a pessoa do seu lado não tá bem, não adianta você dizer para ela, né? Não tem motivo para você estar não tem motivo para você estar assim. Você precisa entender por que ela tá assim. E eu acho que o Palmeiras, nessa coisa meio coach, falou assim: olha, vocês são os ingratos, olhem os nossos números, vejam quanto. E o Abel vai sempre para isso, né? Quantos títulos eu ganhei aqui? E esse não é o ponto agora. A torcida vai se irritar, mesmo que você seja Deus, sabe? Porque o futebol é isso, né? E eu acho que faltou esse aceitar que a torcida pode sim, num determinado momento, cobrá-lo, ficar chateada com ele. E faltou aí tem uma mensagem. Faltou esse diálogo, né? E Derru tá parabenizando a gente pela coluna, obrigada. Mas eu queria ler essa mensagem, exatamente essa, do Chan, falando: será que a verdade se revela nesse papo de internacionalização da marca, gestão equilibrada e neoliberalismos e que tais, para ao fim e ao cabo vir o papo de virar SAF? É esse papo de SAF, é esse papo de empresa do Abel e da Leila que vai irritar parte da torcida. Claro, óbvio. Caguei para a internacionalização da marca. Se o meu time acabou de tomar um pau do Corinthians. Pra caguei. Gestão, sim. A gestão. Momento sabe, não errado, é isso. na hora errada para falar isso, entendeu? Não é dá. Isso. E essa coisa. Que o Abel, ele é inundado por um tipo de masculinidade que não é aquela que sabe pedir ajuda, sabe? Uhum. Ele não é o cara que vai falar, cara, eu tô patinando, preciso do apoio de vocês, eu preciso de ajuda aqui. Que era o que ele deveria ter feito. Isso. E eu acho muito difícil, que se o Abel, por tudo que ele construiu no time, que até agora há pouco tinha um apoio quase incondicional da torcida, falasse isso, pô, como é que você fala não? Eu também acho. Você fala, não, foda-se, vai tomar no cu mesmo assim. Não. Não ia falar. Você vai para um outro lugar, você vai para um lugar de empatia. Quando ele sobe no salto, aí você vai para um lugar de raiva. De falar assim, pô, também você é maravilhoso, mas você não é maior que o clube. Sim. Né? Aí ele bate de frente com a outra masculinidade, né? Que vai revidar no mesmo tom. Então não teve, ninguém baixou, foi subindo, né? Tem razão. Sim. Me veio aqui na cabeça uma vez, o Caetano era muito pequenininho ainda, mas eu lembro de uma amiga falando, uma amiga que tem vários filhos, e ela falando como era difícil para ela lidar com um filho que é mais combativo. Ela tem um filho que é mais combativo e um filho que é muito sensível. E esse que é muito sensível é fácil, porque mesmo quando ela se irrita com ele, ele vai para um lugar de choro, que precisa de acolhimento. E o combativo vai para cima, né? Vai para porrada. E esse vai para porrada joga a gente numa coisa de, menino, você vai falar assim com a sua mãe? Tá maluco? E os dois precisam de exatamente a mesma coisa. Mas um te joga num lugar e o outro te joga no outro. Né? E eu acho que o Abel e a Leila ficam constantemente jogando a torcida num lugar combativo. Sim. Né? Que é essa coisa vocês deviam dar graças a Deus que estamos aqui.